Nos exercícios de visualização, nós nos reportamos agora a uma passagem do Evangelho de Jesus, que é uma passagem que explicita uma lei universal, que é a lei do pensamento, né? Essa lei do pensamento diz o seguinte: se o teu olho é bom, você vai encontrar a bondade em tudo que você vê e toca. Diz assim no Evangelho: o teu olho é como uma lâmpada para o teu corpo. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo estará na luz. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que está em ti são trevas, como serão grandes essas trevas? Isso aqui é algo para a gente colocar sobre o crivo de meditação, dia e noite. Que nós precisamos ter aqui a luz verdadeira no nosso olhar. Então, quando nós temos a luz verdadeira, nós estamos realizando o poder do fogo divino no nosso olhar. Então, se eu olho para um símbolo como esse que eu coloquei aqui para nós agora, se eu olho com um olho bom, com um olhar iluminado e iluminador, então eu vou ao encontro do símbolo com esse coração de entrega. E isso faz toda uma diferença, né? Porque aí o símbolo ele vai vibrar no nosso chakra ajna. Vibrar, você vai sentir uma vibração de luz, de som, né? Porque nós sabemos, inclusive, que cada chakra emite um som natural, cada chakra vibra com um som natural, né? Nós vamos ver isso ao longo dos nossos 13 módulos, né? Agora 12. Uma outra lei universal, a lei do suprimento, que nós vamos ativar fazendo exercícios de visualização. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta será aberta. Essa lei nos ensina que onde há exigências, não há suprimento. Temos de nos conscientizar de que existe no universo um suprimento infinito para nós, mas temos também de pedi-lo. A abundância é consciência da totalidade. Então, nós não precisamos exigir de Deus nada, mas como filhos humildes, precisamos pedir. E as rogativas não precisam ser petições de miserabilidade, como às vezes nós observamos aí, de se subjugar de tal forma a se humilhar, porque Deus não quer isso de nós, né? Então nós vamos nos colocar numa postura de filhos humildes que batem à porta e que pedem o suprimento. Então, quando nos colocamos em contato com símbolos sagrados, nós estamos ativando essa lei universal, que é a lei do suprimento, a lei da abundância, porque nós estamos batendo a porta. Depois a lei da atração, pois onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Na lei da atração, se eu coloco a minha consciência em contato com o símbolo sagrado, então eu estou atraindo o símbolo sagrado para a minha consciência, né? Estou atraindo aquelas bênçãos, eu estou atraindo aquelas forças angélicas, eu estou atraindo aquela compreensão divina para o meu centro de força. Na quarta lei, que é a lei de receber, é uma lei que muito nos é ensinada pela Kabbalah, ou pela Cabala, né? Eu gosto de falar Cabala, porque se fosse Kabbalah, para nós, o nosso idioma, teria um acento no A e não tem, né? Então eu pronuncio Cabala, eu me sinto mais confortável com essa pronúncia. Então a lei da Cabala, ela fala dessa lei de recebimento. E o que é? A Cabala é um sistema extremamente belo, complexo, e que nós não vamos fazer o nosso curso voltado exclusivamente para a Cabala, mas vamos acabar estudando também coisas relacionadas. Quando nós estivermos estudando, por exemplo, as emanações, as sefirás, né, da árvore da vida. Nós vamos estudar
As sefirós, quer dizer, porque o sefiró é no plural, e sefirá é cada emanação da árvore, que nós vamos ver juntos. Então, essa lei é a lei de receber. Então, se eu me coloco visualizando um símbolo sagrado, eu estou sob a orientação divina dessa lei universal, que é a lei do transbordamento divino, a lei do recebimento. É a lei de encher a sua taça, transbordar a taça. Na lei número 5, é a lei do progresso, dai e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Então, quando nós nos colocamos de forma humilde, em contato com as forças sagradas do verão, através de um símbolo, através de uma meditação, nós estamos sobre a lei do progresso. Então, o simples contato com esse símbolo sagrado promove mudanças no nosso campo vibracional, na nossa psicosfera. A lei da compensação, uma outra lei universal. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, cada um colhe aquilo que semeia. Nos círculos metafísicos menciona-se às vezes esta lei como a lei do karma, ou a lei de causa e efeito. Ela se refere à manifestação de ações e de situações que resultam do uso do livre-arbítrio, compensando as pessoas pelo bem que praticam. Então, esse bem que nós estamos praticando aqui, nesse caso, é um bem que ele é semeado por nós e ele será colhido por muitos, né? Então, tem aí uma máxima de sabedoria. Ele é um bem que nós semeamos, mas que muitos vão colher. Porque quando nós nos colocamos em contato com o divino e com o sagrado, isso faz com que todo o planeta Terra receba influxos desse contato. Não só nós, não só aqueles que moram na nossa casa, que partilham a vida conosco, mas todos os reinos vão receber influxos desse contato divino. É a lei da compensação. A lei número 7, que é a lei da não resistência. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Esta é a lei que nos ensina a seguir a corrente. As coisas acontecem na hora determinada por Deus e não quando nós determinamos que aconteçam. Resistir e lutar contra o negativo faz com que estabeleçamos um vínculo com ele, criando a ressonância que ativa a lei da atração. Temos de aprender a reconhecer que todas as pessoas e situações que nos cercam representam fatores de aprendizado. Às vezes, essa lei é chamada de lei da sincronicidade. Os fatos acontecem na hora e do modo que é melhor para nós, se permitirmos isso. Fazemos o que temos de fazer e então deixamos que os fatos aconteçam por si mesmos. Eu li a lei completa porque ela diz muito, né? Para cada um de nós. Então, é a lei do agir de Deus. Mas o que isso tem a ver com as nossas visualizações? Tudo. Porque quando nós nos colocamos no caminho do aprendizado discipular, vamos dizer assim, dos adeptos, né? Nós estamos com estudos iniciáticos adentrando esse caminho dos adeptos, daqueles que aspiram à iluminação. Existe uma beleza muito grande nisso, meus irmãos. Aspirar à iluminação. Às vezes nós passamos vidas e vidas, né, na grande roda, sem atentarmos para essa possibilidade real de ascender espiritualmente. E vamos deixando que isso aconteça somente pelos embates que vão nos levando como bolas de neve, de vida após vida, sem lançar a nossa consciência nessa escada evolutiva.
E quando nós adentramos para uma escola de mistérios, que são as escolas que nos colocam em contato com a condição de fazer a nossa ascensão, através de estudos e práticas, como nós estamos fazendo agora aqui. Então, quando isso ocorre, nós estamos sob essa lei e sob todas as leis universais, regidos e guiados pela força de transformação de cada uma delas. Então, nós vamos aprendendo que não resistir ao mal não significa andar de braços dados com ele. Não significa andarmos de braços dados com ele, mas significa a condição de continuar fazendo o que você tem que fazer sem se deixar abater, porque existe o mal. Sem se deixar desanimar ou enfraquecer, porque existe o mal. Mas simplesmente agindo da melhor maneira possível, com a sua humanidade da forma mais elevada possível. Né? Isso é o que vem dizer a lei da não resistência, porque daí as forças por si se encarregam de tirar da nossa frente aquilo que é mal qualificado, sem que a gente precise agir com as nossas próprias mãos. Como isso é sábio e é digno de nós ponderarmos os nossos pensamentos a respeito. Depois a lei número 8 é a lei universal do perdão. Não condeneis para que não sedes condenados. Então, a menos que aprendamos a perdoar de verdade e a reconhecer a todas as coisas como oportunidades de aprendizado, nós ficaremos presos na roda de Sansara, na roda dos nascimentos. Mais uma vez aqui entra a lei do perdão para quem está no caminho do discipulado, para quem é um adepto, né? Nós somos adeptos ainda. A partir dos nossos estudos e das nossas práticas, nós vamos nos tornando discípulos e assim por diante. Nós vamos ver, me parece que é no módulo 3, quais são as iniciações possíveis na nossa dimensão física. Quais são as iniciações que nós podemos acessar nessa dimensão, né? Então, essa lei, a lei do perdão, ela tem que seguir, ela tem que revestir o nosso ser. Ainda que nós não andemos de mãos dadas com aqueles que não nos fizeram o bem, ainda que você não ande de mãos dadas com eles, mas o seu coração não pode alimentar raiva, não pode alimentar ódio. Quando nós nos colocamos em contato com símbolos sagrados, essa transmutação dessas energias vai acontecendo automaticamente. Então, é algo que você dá um passo na direção do divino e o divino permeia você em todos os sentidos. Depois nós temos a lei número 9, a lei do sacrifício, que é regida pela seguinte máxima: estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. O sacrifício faz parte de todas as coisas, mas temos de aprender a não associá-lo à dor e ao sofrimento. Muitas vezes os pais se sacrificam por seus filhos e tiram disso grande alegria. Quando nos sacrificamos, desistimos de alguma coisa em favor de outra. O sacrifício não é negativo, ele ensina a ter uma disciplina maior e pode ser muito gratificante. Aprender a deixar de lado um aspecto da vida para que outro possa ser conquistado. Nos ensina a ter responsabilidade, disciplina e a expressar e desenvolver da melhor forma possível nosso livre-arbítrio. Isso que nós estamos fazendo aqui agora está dentro da lei do sacrifício, porque nós temos de deixar uma coisa em função de outra e aprender a ter um olhar de ver por que nós estamos aqui estudando coisas sagradas. Nós estamos bem próximos aí às festividades, né? Então poderíamos estar ligados somente a essa energia que flui muito nessa época, porque de maneira equivocada as pessoas, quando deveriam entrar profundamente no seu santuário interior,
nesse período, é normal, sem culpa, porque isso é da nossa humanidade. A nossa tendência é sair desse santuário. Vamos preocupar só com o que vai ser a ceia, só com os presentes que nós vamos comprar ou que nós temos de dar. Então, essas preocupações externas, não que não sejam importantes, né? Mas essas preocupações externas vão tomando conta. E se deixar, a pessoa não faz uma reflexão sobre o verdadeiro sentido desse período tão fecundo que nós estamos entrando hoje, né, com a chegada do solstício de verão. A lei da obediência, que é a lei número 10. E Jesus respondendo disse-lhes: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Está em Marcos, essa citação do Cristo. Enquanto nós estivermos no plano material, essa lei é uma lei universal que vem complementar a lei do sacrifício. Enquanto nós estivermos nesse plano material, nós não podemos ignorar as necessidades dele. Mas nós também não devemos nos abstrair somente dessas necessidades. Olha o equilíbrio da árvore, olha o equilíbrio da cruz e das rosas, né? Então aí, o que nós vamos fazer nessa lei da obediência? Nós vamos trabalhar o equilíbrio dos reinos. No nosso reino físico, no reino espiritual, o equilíbrio de você estar enraizado na terra, mas não esquecer que você também se nutre da luz do sol. Você também se nutre das forças que vêm do alto, assim como você se nutre das forças da terra, dos nutrientes da terra, né? Então, buscar sempre esse equilíbrio. O ser humano, às vezes, se perde por conta de correr para os extremos, né? Então, quando você se coloca na balança divina, na lei do equilíbrio, então você tem condições de dar passos muito mais firmes rumo à escada de ascensão, à escada evolutiva da alma, que é o nosso objetivo maior. A número 11 é a lei do sucesso, embasada pela seguinte máxima evangélica: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Não nos é negado nada, salvo o que negamos a nós mesmos. Então, se nós podemos fazer brilhar essa luz dentro de nós, nós vamos estar aqui sob a lei do sucesso. Não há aprovação que nos tire Deus. Não há aprovação que nos aparte do amor de Deus. Se nós caminharmos em direção a esse amor de Deus, nós poderemos fazer as obras que o Cristo fez um dia. Poderemos fazer, começando a fazê-las assim, nessa simplicidade de visualização, de oração, de comunhão. Então, a chave da comunhão, essa primeira chave é a que vai abrir todas as outras portas para o ingresso da nossa alma nesse grande templo do Espírito, né? Na grande festa, no grande banquete divino. Depois nós temos a lei número 12, que é a lei do amor. E Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, Cristo sintetiza, dizendo, né? Aquela célebre frase que nós conhecemos: se não tiver amor, seremos como sinos que ressoam, sem nenhum sentido. Então, para que sejamos sinos ressonantes e ressoantes, nós temos de amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E essa, para finalizarmos, é a grande máxima de comunhão que a estação do verão nos traz. É o ápice do amor, é o ápice da luz solar, é o ápice do divino, do nascimento do Cristo,
dentro de nós, como Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos tempos. Então, esse chegar perto das forças espirituais nos ciclos das estações, através de visualizações, através das orações, da oração do Pai Nosso, relacionando aos nossos centros de força. É o primeiro passo, é a primeira chave que nós temos a alegria e a honra de segurarmos nas nossas mãos. Vamos abrir essa porta? Até o próximo módulo. Um grande beijo no seu coração.